realmente democrático. E porque ocupar canais é um modo de ocupar os territórios. Ocupar canais de radiodifusão também é um modo de ocupar as cidades, um novo modo de ocupar as cidades. Nós estamos aí vendo movimentos intensos e radicais de ocupação do campo pelo MST, de ocupação das cidades, de espaços públicos e improdutivos, digamos assim, pelos movimentos sem teto, e ocupar os canais de radiodifusão também é um modo novo de ocupar as cidades. E é também um modo de radicalizar a democracia nesse momento que nós temos que avançar, já que, como vimos de manhã, a exposição do pessoal que veio de manhã, nós vimos a situação em que o governo se encontra em relação à mídia privada. Esse governo que, enfim, me parece que perdeu algumas oportunidades de mexer com isso, de fazer avançar esse processo de democratização da comunicação. Por exemplo, subestimando o poder das rádios comunitárias, que parecem que não significam nada, mas são mais de 20 mil emissoras no país que funcionam sem concessão. Se o governo tivesse já adiantado o processo, são mais de 12 mil processos que estão em tramitação lá na Anatel, todos corretos, e não sai concessão de rádio. Atualmente saíram, parece que para alguns bairros do Rio de Janeiro, mas já quase no final do governo. Esse governo me parece que tem que avançar nesse sentido, de não ficar esperando que a mídia privada, a mídia burguesa, a mídia do monopólio da comunicação, não vai dar mole para esse governo, porque essa mídia representa os interesses das elites, como sempre representou. Então, está na hora da gente avançar, ocupar os canais e lutar também por um sistema de rádio e TV digital democrático e plural. Eu tenho aqui um manifesto, é uma moção do Fórum Social Brasileiro, que rolou agora em Recife, nos dias acabou no dia 23, entre o dia 20 e 23 de abril, em Recife, e que diz, eu vou comentar esse manifesto, não vou ler o manifesto todo, mas assim, como diz aqui, nós, organizações da saudosa sociedade civil, saudosa é um comentário meu, movimentos populares e sociais reunidos no 2º Fórum Social Brasileiro, em Recife, estamos conscientes da necessidade de somar esforços para participar politicamente do processo de digitalização do rádio e da TV. Então, reivindicamos o imediato adiamento das decisões governamentais acerca do tema, com a abertura de um processo que torne o debate sobre a digitalização da radiodifusão realmente público, amplo e transparente, possibilitando a participação da sociedade nessas decisões. O ministro Hélio Costa, também atual ministro das Comunicações, tem sido muito assodado, muito apressado, tentando enfiar goela abaixo da sociedade brasileira o modelo japonês de televisão digital, e já permitiu, inclusive, em relação ao rádio, os testes com rádios como a CBN, Bandeirantes, estão testando o sistema Ibope americano, norte-americano. Esse sistema prejudica profundamente as rádios comunitárias, porque ele prejudica o processo de transição do analógico para o digital. Ele exclui, ele é de altíssima definição e diminui o número de canais disponíveis. Quer dizer, a grande esperança da digitalização do sistema de radiodifusão é que mais canais estejam disponíveis para a sociedade ocupar. Então, o ministro Hélio Costa, de maneira muito apressada, inclusive abriu mão da sua candidatura ao governo de Minas para tratar só deste caso da TV digital, como ele ama a TV digital, japonesa.
Então, um ministro que é também conhecido por uma expressão escatológica, que eu não vou citar aqui agora, porque para não ser redundante, mas que rima com Costa. Até aqui porque grandes expoentes da cultura nacional já se referiram a ele nesses termos. Mas, de qualquer forma, o ministro tem agido de uma maneira muito, digamos, parcial, favorecendo os interesses da Rede Globo de televisão nesse processo. Então, esse manifesto, essa moção do Fórum Social Brasileiro, continua agora, desculpe eu interrompi aqui, e eles defendem, entre outras coisas, a necessidade de respeito aos princípios dispostos no decreto 4.901 de 2003, que é um decreto do presidente Lula, que não está sendo cumprido. Né? Quer dizer, não precisa inventar a roda. Este decreto do próprio presidente já diz como dar o caminho, a orientação para que o sistema digital seja estabelecido no Brasil de forma democrática. Quais são os itens desse decreto? Vou citar só alguns, né? Democratização da informação, o aperfeiçoamento do uso do espectro de radiofrequências, a inclusão social e a regulamentação dos artigos da Constituição que proíbem o monopólio da comunicação e obrigam legalmente o poder público a instituir um sistema público de comunicação. Então, esse manifesto dos movimentos sociais reunidos lá em Recife defende um genuíno sistema brasileiro de TV digital. Agora, eu vou explicar uma coisa. Essa coisa do sistema brasileiro não é nenhuma xenofobia nacionalista. A questão é que foram investidos desde 2002 até agora altos recursos públicos para que cientistas brasileiros desenvolvessem, engenheiros brasileiros desenvolvessem o sistema de digitalização da radiodifusão, que congrega várias contribuições, não só do Brasil, como de outras tecnologias também. Então, isso tudo foi deixado de lado, logo que o ministro Hélio Costa assumiu o Ministério das Comunicações e passou a fazer uma pressão imensa sobre o governo, via TV Globo, enfim, de variadas formas, para que o sistema japonês de TV digital fosse assumido no Brasil de forma... esse sistema, não dá aqui para entrar em questões técnicas, mas esse sistema, ele é excludente, como ele é de altíssima definição, ele não possibilita o surgimento de novos canais. Além disso, os canais que, atualmente, uma televisão, um canal de televisão ocupa um espaço de 6 MHz no espectro radioelétrico. Esse espaço com o sistema digital é reduzido praticamente a menos de 1 MHz. Acontece que as empresas privadas, o monopólio da comunicação no Brasil, quer ficar com esses 5 MHz que poderiam e devem ser ocupados pela sociedade. Então, continua aqui o manifesto aqui lá do pessoal do Fórum Social Brasileiro em Recife. Temos a convicção de que nas decisões acerca da implantação da TV digital no país, da TV e do rádio digital no país, reside boa parte do futuro de nossas mídias. Como nação que eu digo, nação Tupinambá, nação Guarani, nação Crenha-Carori, Nagô, Ifá, Jeje, Iorubá, a nação plural que é o Brasil, que não existe esse conceito de nação, de Estado-nação, mas essa coisa já se derreteu há muito tempo. E não é com esse conceito que nós vamos avançar, até porque a besta fera do capitalismo avança sobre nós de forma global e temos que resistir a isso de forma global também, ocupando e usando cada vez mais os meios de comunicação na contra-hegemonia, produzindo um outro tipo de informação, um outro tipo de comunicação. Você vê que os telefones estão tocando aqui na estação o tempo todo. Pois é, o Wallace... Agora eu não posso atender porque eu estou falando com vocês. Então, temos a convicção que as decisões da implantação da TV digital reside o futuro das nossas mídias.
decidimos que queremos democratizar as mídias e que queremos uma legislação que prepare o Brasil para os desafios da convergência tecnológica, para que milhões de pessoas participem do programa de inclusão digital. Decidiremos, sobretudo, se queremos impulsionar a produção audiovisual, garantindo a representação na mídia da diversidade cultural e regional brasileira. Entretanto, se tais decisões podem ajudar o país a se desenvolver sob o prisma do interesse público, podem também aprofundar os erros históricos cometidos na formação do sistema brasileiro de radiodifusão, com o aprofundamento de nossa dependência econômica em relação a outros países e com a continuidade do processo de concentração de mídia que sufoca a expressão e a cultura no Brasil e criminaliza os movimentos sociais. E também tem criminalizado os mínimos avanços do governo, além de escamotear que esse governo tem sim trabalhado no sentido da desconcentração de renda, da distribuição de renda, mesmo que seja ainda pouco, mas parece que não acontece nada de bom e que a mídia só fala de corrupção, só fala de CPI. O Brasil não é só CPI, o Brasil não é só corrupção. É claro que a comunicação social do governo é muito ruim, como disse o Amorim de manhã, e nós entendemos que a democratização da comunicação, se o governo tratar disso com mais cuidado, com mais carinho, é um fator estruturante de uma comunicação social realmente democrática, de uma comunicação social do governo, porque as rádios e as TVs comunitárias podem ser aliadas do governo, sempre trabalharam a favor de governos progressistas, sempre trabalharam a favor de governos que apoiassem a democratização da comunicação. Isso vem há mais de 10 anos acontecendo no Brasil. Sempre fomos aliados dos avanços democráticos no país. E, infelizmente, pela pressão mesmo do parlamento, que detém as concessões, pelo fato da agência, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ser praticamente um braço do setor privado das empresas de comunicação do país, ela só defende os interesses privados, não defende os interesses do Brasil, não defende os interesses dos brasileiros e das brasileiras aqui presentes e fora daqui também. Então, é necessário que o governo realmente tenha autoridade sobre a Anatel, para que a Anatel pare de acionar a Polícia Federal para prender cidadãos e cidadãs que estão simplesmente exercendo o seu direito sagrado de se comunicar. Então, Wallace, se você passar do seu tempo, eu desligo o rádio. Terminando aqui o comentário geral sobre esse manifesto aqui do Fórum Social Brasileiro, dizem eles aqui: acreditamos que uma definição criteriosa que conte com a participação dos diversos setores envolvidos no processo fará com que o Brasil tenha reais condições de desenvolver um sistema de comunicação que seja plural, diverso e verdadeiramente democrático e popular. Uma decisão apressada, como tem sido tomadas atualmente pelo atual ministro, pouco transparente, só beneficia quem sempre se aproveitou desse Estado dependente e incapaz de implementar um projeto de desenvolvimento que inclua milhões de cidadãos e cidadãs hoje. Como é que eu vou moderar o rádio? De Wallace? Difusão da comunicação. Alô? Wallace, está me vendo? Oh, muito bem. Não, é só porque é difícil ser mediador da mesa com rádio, né? Só para dizer que você tem mais poucos minutos. Ouviu? 2 minutos. Bom, gente, está vendo aqui um pouco de ruído aqui no nosso retorno, mas de qualquer forma é isso que eu tinha a dizer. As perguntas podem ser encaminhadas à Tatiana, à mesa, e eu estou vendo aqui online e espero poder responder as perguntas que vêm. Obrigada, Wallace. Depois, quem quiser... Depois, quem quiser fazer pergunta, ele está na sala onde está sendo projetado, então ele está vendo a gente aqui.
Pode fazer pergunta que ele vai ver de lá e ele responde pelo rádio. Então, agora, ainda sobre a questão das rádios, pela radiointerferência, Juliana. Juliana Salvatore. Ainda